Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás de alguma coisa e acaba percebendo tarde demais que era correndo no sentido errado. É que a gente confunde felicidade com a arte de conquistar coisas, pessoas, resultados. A gente confunde liberdade com a possibilidade de fazer um monte de coisas e tudo na pressa. A gente confunde sucesso com acúmulo. Mas e se essa tal de felicidade, liberdade, sucesso for outra coisa? Uma das coisas que o Mujica dizia era o seguinte: ou você é feliz com pouco, sem sobrecarga, porque a felicidade está dentro, é de você, ou você não vai conseguir muita coisa não. E hoje eu quero te convidar para respirar, para repensar e lembrar do que realmente importa. Meu nome é Fabiola, eu sou psicóloga e esse aqui é o canal Produtividade no Divã. E hoje eu resolvi fazer esta sessão tanto para homenagear como para refletir um pouco acerca dos ensinamentos deixados pelo Pepe Mujica. E se por acaso você não conhece esse camarada, vale a pena conhecer. Ele foi presidente do Uruguai e talvez ele tenha sido um dos poucos políticos que ensinou muito mais com a própria vida do que com os discursos. O Mujica, ele nunca confundiu sucesso com acúmulo. Ele vivia na simplicidade de um sítio humilde, com a sua esposa, com os seus livros e uma cachorrinha de 3 patas. Ele dizia uma coisa que fez muito sentido para mim e que talvez faça muito sentido para você também. Ele dizia que quando você compra uma coisa com dinheiro, na verdade você está pagando com o tempo da sua vida que você teve que gastar para conseguir aquele dinheiro. Essa frase não fala sobre economia, ela fala sobre sentido de vida. Ela fala sobre o que a gente está trocando sem perceber. E todos os dias a gente troca horas de vida por coisas que talvez nem façam um real sentido pra gente. A gente troca cansaço em troca de metas, que muitas vezes nem são as nossas metas de verdade. E aquela sensação persistente de que o tempo tá escorrendo e a alma tá ficando para trás. Esse é o tipo de coisa que eu vejo cotidianamente aqui no consultório. As pessoas chegam exaustas. E não é porque elas não tenham uma melhor técnica de produtividade. É exaustão, muitas vezes, por excesso de cobrança mesmo. É gente boa, é gente dedicada, é gente muito inteligente. Só que tá vivendo como se fosse uma planilha que precisa bater metas e metas emocionais invisíveis. E o que o Mujica dizia é que a liberdade não é fazer aquilo que a gente quer. Liberdade é ter tempo para viver como a gente quer. Essa frase vem de alguém que perdeu praticamente tudo na vida. O Mujica passou quase 15 anos preso, sem direito a julgamento. Ele foi um preso político da ditadura uruguaia, que é o país dele. E em muitos destes anos, ele ficou preso em uma solitária, sem acesso a ninguém, nem mesmo por meio de livros, nada. Ele teve a sua sanidade, com certeza, desafiada. A gente aqui mal consegue ficar em silêncio por meia hora para dar uma meditada. Imagina 7 anos de solitária por ter lutado por democracia, por igualdade social. 7 anos não são 7 dias. Mas ele saiu de lá e saiu decidido a não ser tomado pelo ódio. Ele saiu de lá decidido a valorizar o essencial. E quando ele virou presidente, ele recusou os privilégios, pelo menos muitos deles. Ele continuou dirigindo um Fusca velho, ele doava 90% do salário dele para as instituições sociais. E quando perguntavam por que ele fazia isso, ele dizia: eu não sou pobre. Pobres são aqueles que precisam de muito para viver. E olha, essa não é uma forma nem antiquada, nem mesquinha de ver o mundo. Pelo contrário, a depender do ponto de vista, essa é uma forma bem revolucionária de ver o mundo. Nesse momento que a gente vive de um modo a confundir liberdade com poder fazer muito mais coisas,
O Mujica lembrava que o verdadeiro poder talvez esteja em precisar de menos, em ter tempo para estar com quem se ama, em poder caminhar sem pressa, em não medir a própria existência com base no quanto a gente entrega para o mundo, mas no quanto se vive de verdade. E isso porque progresso, aquele lado, ó, ordem e progresso que não melhora a vida das pessoas, não é um progresso real. E talvez o mais interessante de tudo isso é que o Mujica não falava como quem condena o outro, como quem fica julgando o outro. Ele falava, era com uma vivência verdadeira de quem já esteve no fundo do poço e voltou com uma coisa muito preciosa nas mãos, que é a certeza de que viver com leveza nesse sistema onde o capital é o que está no centro ali do sistema, isso é um verdadeiro ato de coragem. E sabe, quando a gente consegue escutar as frases como as do Mujica e refletir sobre elas, a gente se dá conta como é que a gente foi treinado desde muito cedo a medir o valor com a régua do desempenho. A acreditar que a gente só merece o descanso depois de ralar muito, depois de render muito. E que a gente só pode parar de verdade quando a gente terminou o que estava fazendo. E que se você não estiver sempre ocupadíssimo, deve ter alguma coisa de errado com você. Então, mas e se o problema não for com você? E se o problema for com esse modelo de mundo que transforma até mesmo o autocuidado em produtividade? E se o descanso não for um prêmio a ser conquistado? E se for um direito? E se for mais do que isso? E se o descanso for uma forma de resistência? Porque quando a gente decide viver com mais calma, com mais presença, com mais tempo para sentir, a gente começa a perceber o quanto que a gente estava vivendo no automático, sim. Aqui no consultório, o que eu vejo diariamente são pessoas boas, pessoas generosas, pessoas esgotadas. E não é esgotada por preguiça, não é por desorganização. Elas estão esgotadas por ficar tentando corresponder a um ideal que nunca se alcança. São ideais de sucesso que exigem alta velocidade, perfeição, estética, excelência, mas nunca permite vulnerabilidade. Pausa, silêncio. E às vezes o que essas pessoas mais precisam, e talvez você também, não seja de mais técnica, mais foco, mais esforço, talvez seja de mais permissão. Permissão para desacelerar, para poder se ouvir, para dizer, isso aqui não faz sentido para mim não. Para poder trocar esse tal de eu preciso dar conta a qualquer custo por talvez eu precise aprender a me respeitar, a cuidar mais de mim. E eu sei que isso não é fácil. A gente vive num mundo que celebra o cansaço. Celebra o cansaço e naturaliza toda a desigualdade que existe. Olha só, um mundo que romantiza a produtividade como se ela fosse uma virtude moral é complicado. Aqui no canal, por exemplo, a proposta é outra. Aqui, a ideia é a gente descer desse palco, descer dessa atuação da alta performance. A gente precisa tirar essa armadura. A gente precisa começar a reconstruir um jeitinho de viver que seja mais honesto com o corpo, com o tempo, com os afetos. Inclusive, se você anda cansado de performar o tempo todo, que eu acho que você tá, hein? Cansado de fingir que tá tudo bem, de sorrir com o coração que tá ali apertado, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Porque aqui a gente fala de psicologia sim, porque é muito importante, só que a gente fala, antes de tudo, de humanidade, da possibilidade da transformação do indivíduo e da sociedade rumo a uma emancipação humana. Da saúde, que começa no silêncio. São escolhas que respeitam o nosso ritmo. Descanso, enxergar o descanso como um projeto terapêutico e político. E se um dia eu puder honrar minimamente o legado de pessoas como Mujica, vai ser assim, ó, te ajudando a se lembrar que você tem valor, mesmo quando você não está produzindo, meu bem, mesmo quando você não está gerando mais valia. Te ajudando a lembrar que o seu tempo é sagrado,
que viver com leveza nesse mundo frenético é um ato de amor e de rebeldia também. Inclusive, na tela final desse vídeo, eu vou deixar uma sugestão de uma playlist que fala sobre o essencialismo. É um convite bem potente para conseguir caminhar com uma vida que seja um pouco mais leve e um pouco mais concentrada para uma qualidade real de vida, independente do seu padrão financeiro. Agora, bora fazer uma pausa para a gente sentir um pouquinho da vida, né? Uá!